Então, que a graça e a paz de Jesus seja com todos. Mais uma quarta-feira de oração, mais uma quarta-feira abençoada que o Senhor nos reservou para que pudéssemos estar juntos, né? Com o propósito de estarmos orando uns pelos outros. Um dos cultos que eu mais gosto de participar, não desconsiderando os outros, é claro, mas o culto é muito importante, porque realmente é onde o povo se une, né? Une com esse propósito de estar falando com Deus, de orar pela nossa nação, orar pela nossa igreja, mas orar também uns pelos outros, né? Orar um pelas famílias dos outros. E o culto de oração, ele é muito, eu digo que é um culto que ele gera uma saúde incrível para o ambiente de igreja, né? Então, todas as pessoas têm a importância de fazer parte desse culto. Eu percebo que é um dos cultos menos frequentados, é o culto de oração. E é uma coisa que precisamos levar um pouco mais em consideração. E a importância dele, né? Não só para a nossa vida em especial, mas também para a igreja do Senhor Jesus Cristo, né? Então nós louvamos a Deus porque estamos reunidos, né, com esse propósito, né, de orar ao Senhor pelos outros e fazer jus àquilo que a palavra de Deus diz, né, como foi dito no domingo passado, que é o texto que o apóstolo Paulo, né, escreveu à igreja de Tessalônica, quando ele diz: orai constantemente, né, orar sempre, orar sem cessar. E quando ele diz isso, que é orar sempre, orar sem cessar, ele está dizendo justamente sobre a importância de estar linkado na oração, ter uma vida de oração, não ter uma vida só de momentos de oração. Logicamente que existem algumas situações que a gente vai entrar no nosso quarto, fechar a porta do mesmo e orar em secreto, que o nosso Deus que nos vê em secreto nos recompensará. Então eu digo que o culto de oração é um culto extremamente importante para que o povo de fato esteja em propósito, né? Sabemos que, como nós falamos no domingo passado sobre essa questão do isolamento social, eu quero deixar uma palavra aqui mais uma vez, né? Esse retorno gradual, a gente percebe que foi meio que escalonado por parte do poder público, né? do governo do Estado. Então a igreja está enquadrada ali no dia aproximadamente 20 de julho. Nós temos um mês e alguns dias ainda. Né? Algumas igrejas têm retornado, mas eu disse para os irmãos da nossa preocupação, né? Existe receio, logicamente, de nossa parte, dos irmãos, do nosso retorno, né, aos encontros presenciais, mas também temos a nossa preocupação em preservar a integridade física dos irmãos, até pelo fato de algumas igrejas terem retornado e, infelizmente, acabou alguns irmãos, pelo fato de ser assintomáticos, né, ter infectado outras pessoas e não ter percebido, pelo fato também de não saber que estava infectado. Então, nós devemos buscar ter um pouco de cautela, de calma, de paz e saber que existe um tempo também para o nosso retorno. Então fique em paz enquanto estivermos, que nós possamos nos envolver, né, através dos cultos, das gravações, né, das aulas de EBD, dos cultos de quarta-feira e de domingo à noite. Então que nós possamos continuar atuando ao Senhor sempre, mesmo distantes, né? Mas, como eu sempre digo, unidos pelos laços do amor de Jesus e pelo Espírito Santo de Deus, que é o nosso Senhor. Amém? Vamos pensar nisso, porque sabemos que o Senhor, Ele honra os seus filhos, honra a sua fé, Ele honra o seu filho, deposita toda a sua confiança nele. Por isso, eu posso pedir para que você baixe sua cabeça agora, nós vamos orar ao Senhor e depois eu quero convidar você a cantar o hino 160 do cantor cristão, que tem o título A Fé Contemplada. Amém? Vamos orar? Vamos falar com o Pai? Queremos te agradecer, Pai amado, por mais essa noite, que o Senhor, por estarmos reunidos em Tua presença. Como é bom, Senhor, cultuar a Ti, como é bom, ó Deus, falar contigo através das nossas orações,
E o melhor ainda, Senhor, é saber que o Senhor ouve as nossas orações. O melhor ainda de tudo é saber, ó Pai, como diz a tua palavra, que os teus ouvidos não estão tapados, ó Deus, para nos poder ouvir, e nem as tuas mãos atrofiadas para não poder. Por isso que nós, ó Deus, recorremos sempre ao Senhor. Não, assim como o apóstolo Pedro disse, quando Jesus veio com um sermão extremamente duro para os discípulos, e alguns acabaram dando as costas, indo em... Jesus chegou a citar isso para algum deles: olha, vocês podem fazer a mesma coisa. E Pedro disse: Senhor, para onde iremos? Só tu tens as palavras de vida eterna. E nós cremos nisso, Senhor. Confiamos nisso. Estamos contigo, nos envolvemos contigo, ó Deus, porque sabemos que o Senhor tem palavras de vida eterna. E é nessas palavras, ó Deus, que está depositada a nossa fé. Porque temos certeza que o Senhor tem a vida dos teus filhos, ó Pai. Tem nos protegido, nos guardado, tem, ó Deus, se mostrado presente como Deus Emanuel, o Deus conosco, o Deus que não se ausenta. Nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus, seja conosco, esteja conosco. Fizemos, ó Pai, seja para a glória e honra do seu santo nome. Obrigado, Deus, pela vida e existência da sua igreja, da nossa igreja, ó Deus, ali em Jardim Três Marias. Seja com o teu povo, trazendo paz, consolo, conforto, cuidando, ó Deus, do coração, da mente, cuidando também dos recursos, ó Pai, necessários para se manter num lar. Sabemos, ó Pai, que muitas famílias foram afetadas por esses meses, ó Deus, de paralisação, aonde o auxílio emergencial só foi, de fato, um pequeno auxílio. Mas nós sabemos, ó Deus, que nosso auxílio maior vem do Senhor. Por isso que eu gosto muito daquilo que o salmista diz: os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Por isso, ó Deus, que nós confiamos, ó Deus, mais uma vez, ó Pai, em Ti, e confiamos a Ti, ó Deus, a nossa vida, o nosso... Confiamos a Ti, ó casa, confiamos a Ti a nossa família, ó Deus, e confiamos também a Ti, ó Deus, o ambiente, ó Deus, onde nós trabalhamos. Pai, em nome de Jesus, seja com todas as empresas, com todos os empresários, ó Deus, que com certeza estão extremamente preocupados com esse momento, ó Deus. Nós te pedimos, ó Pai, que a Tua graça alcance, que a Tua graça os alcance, Deus, e que eles possam perceber, através do milagre da presença do Senhor, ó Deus, eles possam, ó Deus, através disso, alguns, ó Pai, que estão afastados, se reconciliar contigo, e aqueles que não conhecem, passarem a ter fé no Senhor. Nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus, seja conosco, dirigindo os nossos passos a cada dia, e que o Teu nome, somente o Teu nome, seja glorificado. Amém, e graças a Deus. Vamos cantar o hino 160 do nosso cantor cristão, A Fé Contemplada. Vamos cantar. Deus promete grandes coisas conceder a qualquer que peça, crendo que há de obter a resposta sem na fé enfraquecer. Sua fé Jesus contemplará. Sua fé Jesus contemplará. Sim, o que Jesus promete dar. Ele vê o coração que responde à petição. Sua fé Jesus contemplará. Deus tem prometido a quem não duvida, dar-lhe tudo quando a Ele suplica. Ele o prometeu e não irá negar. Sua fé Jesus contemplará. Sua fé Jesus contemplará. Sim, o que Jesus promete dar. Ele vê o coração e responde à petição. Sua fé Jesus contemplará. Deus já grandes maravilhas operou por alguém que é filho dele confio, e que da promessa em nada duvidou. Jesus Cristo a fé contemplará. Sua fé Jesus contemplará.
promete dar. Ele vê o coração que responde à petição. Sua fé Jesus contemplará. Se creiamos no que Deus nos prometeu, pois jamais desonrará o nome seu. Ele cumprirá promessas que nos deu. Jesus sua fé contemplará. Sua fé Jesus contemplará. Sim, o que Jesus promete dar. Ele vê o coração e responde à petição. Sua fé Jesus contemplará. Amém, queridos? Então continue aí com a sua fé firme, posicionada, intacta, né, para que o Senhor possa contemplá-la. E eu gostei muito dessa parte, dessa segunda e quarta estrofe, melhor, né? Do que da mensagem profunda que ela traz, né? Que estamos no que Deus nos prometeu, pois jamais desonrará o nome seu. Ele cumprirá promessas que nos deu. Sua fé, Jesus Cristo, a fé contemplará. Então, que a sua palavra é a verdade. E a quarta estrofe afirma isso, né? Que toda promessa dirigida por Deus, ou toda palavra dirigida por Deus a nós ou a nossa vida, ela se cumpre. Por isso que se faz necessário continuar confiando nele, confiando nas suas promessas. Por isso que alimentar a nossa confiança é de extrema necessidade, né? Então, creia nisso, tenha consciência disso, que ele está aí com você nesse exato momento, né? Ele está aqui, ele tem essa capacidade de estar em todo lugar ao mesmo tempo, como diz o salmista, né, no Salmo 39. Aonde quer que eu esteja, o Senhor se faz presente, né? Principalmente quando ele diz: se eu subir aos céus, o Senhor ali estará. Se eu descer às profundidades da terra, ali o Senhor estará também. Aonde quer que eu esteja, as tuas mãos me guiarão, né? O Senhor estará lá. Não tem como o homem se ocultar da presença do nosso Deus. Então, nós temos essa consciência que ele está em todo lugar ao mesmo tempo. Justamente nesse momento, ele está aí com você, contemplando a sua vida, contemplando a sua fé e contemplando a sua confiança. Então, alimente a cada dia, porque, de fato, como diz a estrofe aqui do texto, do hino, diz: Jesus Cristo, a sua fé contemplará, e ele cumprirá as promessas que ele nos deu. Amém? Vamos cantar um cântico aqui, que até completa e de forma precisa, né? Nessa quarta estrofe do cântico. Quando tudo diz que não, sua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar vai se abrir, sei que não estou só, e o que dizes sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim teu querer. Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível.
Quando tudo diz que não, a tua voz me encoraja. Quando tudo diz que não, o mar não vai se abrir. Sei que não estou só, e o que dizem sobre mim pode se cruzar. Venha em meu favor e cumpra em mim o meu querer. Deus impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus impossível não desistiu de mim. A sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível. Deus do impossível. Deus do impossível. Deus do impossível. Glória a Deus. De fato, esse Deus, o nosso Deus, é o Deus do impossível, né? Em uma oportunidade, eu falei com os irmãos, onde os próprios discípulos questionaram o próprio Jesus em relação à questão da sua salvação. E Jesus Cristo disse, isso aí ao homem é impossível, mas o que é impossível aos homens é possível a Deus, né? Então, se Deus já realizou em nossa vida aquilo que seria impossível a nós, que é a salvação, o acesso ao reino de Deus, ele não tornaria possível tudo aquilo que é possível, né? Tem coisas muito pequenas que, para nós, com certeza, elas se tornam difíceis de lidar. É justamente nesse momento que nós colocamos nas mãos certas, nas mãos do nosso Deus. Nas mãos dele, tudo aquilo que a gente não consegue lidar, né? Então, creia nisso, confie nisso e coloque nas mãos do Senhor aquilo que você não consegue fazer. Mas aquilo que você consegue fazer, faça, né? Se envolva. É isso que Deus espera de nós. Aquilo que precisamos fazer e devemos fazer, nós temos que colocar as mãos no arado, como diz Lucas, né? No capítulo 9 do Evangelho de Lucas, no versículo 62. Porque aquele que põe a mão no arado, ele não olha para trás, né? Ele continua firme, com foco, né? E ele não se desvia nem para a direita e nem para a esquerda. Ele continua firme nesse foco. Como eu sempre digo e uso o texto de Hebreus para isso, né? Os olhos fitos no autor e no consumador da nossa fé, Jesus Cristo nosso Senhor. Amém? Glória a Deus por isso. Eu vou chamar a irmã Silvana aqui, que quer fazer uma oração, né? E depois nós vamos refletir na palavra de Deus. No texto, já deixa aberto aí, de Hebreus, no capítulo 10, nós vamos ler ali do versículo 19 até o versículo 25. Tá bom? Vamos ter uma pequena reflexão da palavra de Deus nesse texto de Hebreus, capítulo 10, do versículo 19 até o versículo 25. Paz, irmãos, vamos estar orando então. Santo Deus, nós te louvamos, Pai, pela tua presença, mesmo que cada um em seus lares, Pai. O Senhor se faz presente, onde cada um se une no mesmo propósito, para te agradecer, para te clamar. Sabemos, ó Deus, que ainda não está sendo fácil para muitas pessoas, mas nós te clamamos, ó Deus, que o Senhor continue entrando com a sua providência, Deus, com a sua cura, com a sua mão poderosa, Pai, para livrar, para sustentar, para dar ânimo.
E nós continuamos, ó Deus, juntamente com os nossos irmãos, intercedendo, ó Deus, uns pelos outros, Pai. Nós te louvamos, e ainda que nós estejamos passando por tudo isso, ainda o Senhor se mostra presente. Nós te louvamos porque o Senhor tem nos guardado, tem nos preservado, nada tem nos faltado, Pai. Nós queremos clamar pelos nossos queridos amigos, irmãos, parentes, aqueles que ainda não professam o Senhor, ó Deus. Nós te clamamos que eles tenham a oportunidade, ó Deus, de ouvir mais da tua palavra, de te buscar, de receber de ti a salvação, ó Deus. Continua, Senhor, cuidando da nossa família, dos familiares de cada irmão na igreja, dos nossos vizinhos, parentes. Continua fortalecendo cada um, ó Deus. Pai Santo, também cuida, Deus, dos nossos governantes, que o Senhor seja, Pai, à frente de todas as decisões que vão ser tomadas, que estão sendo tomadas, Pai, que sejam as melhores, que eles possam pensar, ó Pai, também menos naqueles que são desfavorecidos, ó Deus. Nós te clamamos, ó Deus, muitas pessoas estão sofrendo, muitas pessoas estão morrendo, ó Deus. E não está nas nossas mãos resolver essas questões, por isso nós entregamos nas tuas mãos, Senhor, sabendo que as suas mãos são poderosas para curar, para salvar, para libertar, para suprir toda e qualquer necessidade, Pai, da mente, do coração, o físico, emocional, espiritual, ó Deus. Entregamos nas suas mãos, ó Deus, esse culto, que o Senhor fale aos nossos corações, que o Senhor receba as nossas orações e o nosso louvor, ó Deus, e continua fazendo as suas maravilhas no nosso meio. Obrigada por tudo, no nome de Jesus. Amém. A paz, irmãos. Que o Senhor continue abençoando todos. Glória a Deus. Amém, glória a Deus pela vida da Silvana, que tem sido na nossa vida, na nossa família, tem sido um instrumento de Deus para a nossa família também. Louvo a Deus pela vida dela. E eu quero ler com os irmãos, então, o texto de Hebreus, capítulo 10, do versículo 19 até o versículo 25. E o texto diz, nós vamos ter nesse texto, o texto diz: portanto, irmãos, por causa do sangue de Jesus, podemos entrar com toda a confiança no lugar santíssimo por sua morte. Jesus abriu um caminho novo e vivo através da cortina que leva ao lugar santíssimo. E uma vez que temos um sumo sacerdote que governa sobre a casa de Deus, um coração sincero e plena confiança, pois nossa consciência culpada foi purificada e nosso corpo lavado com água pura. Apeguemo-nos firmemente, sem vacilar, à esperança que professamos, porque Deus é fiel para cumprir sua promessa. Pensemos em como motivar uns aos outros na prática do amor e das boas obras. E não deixemos de nos reunir, como fazem alguns, mas encorajemo-nos mutuamente, sobretudo agora que o dia está próximo. Amém, queridos? Vamos orar mais uma vez? Somos gratos, Deus, por mais essa noite que o Senhor nos concedeu de estarmos reunidos em Teu nome. Como é bom louvar o Teu nome, como é bom, ó Deus, estar na Tua presença, como é bom Te cultuar, como é bom, ó Deus, estar como um corpo de Cristo em propósito. Te agradeço pela vida dos nossos irmãos, ó Deus, que estão participando agora, ó Deus, dessa transmissão, e aqueles demais que verão mais tarde. Ó Deus, que as Tuas mãos estejam sobre cada um deles, e eu Te louvo, Deus, porque uma das coisas que me traz alegria e não faz com que desfaleça na fé é ter a consciência sempre por perto. Obrigado mais uma vez. Conosco através da sua palavra, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, esse texto da palavra de Deus, texto de Hebreus, é uma espécie de convite, né? É um apelo que o autor da carta faz, né, para perceber, não uma espécie de ato isolado ou só para um momento,
mas algo que seja constante. Quando ele diz para perseverar, ele diz para continuar perseverando. Né? A carta, como os irmãos sabem, a carta aos Hebreus, ela é uma carta onde se identifica, como as outras demais cartas, como vemos o apóstolo Paulo se identificando, o apóstolo Pedro se identificando, mas a carta aos Hebreus, ela não tem um autor aonde nós podemos apontar e dizer é determinado autor. Alguns dizem que essa carta tem muito a ver com o tipo de escrita, né, de um discípulo amado de Jesus chamado Apolo, e também chegam-se a falar a respeito de Paulo como sendo o autor dessa carta. Mas essa carta é uma carta que é destinada ao povo judeu, que por ação direta do Espírito Santo passaram a aderir à fé. No início da carta, ele se preocupa em estabelecer uma espécie de convicção na vida dessas pessoas que passaram a aderir à fé em Jesus Cristo, né? Então, o trabalho do autor da carta foi justamente esse: estabelecer a fé, estabelecer as convicções desses novos irmãos que estavam aderindo à fé cristã. E nesse texto já percebemos também, aonde nós lemos aqui, do capítulo 6 para frente, e nós lemos o capítulo 10, nesse texto específico já percebemos o autor com outro tipo de preocupação, de enfirmar os passos desses novos irmãos, para que não sejam, em hipótese alguma, tentados a retroceder na fé ou apostatar da mesma. Quando a gente fala nessa expressão apostatar, nós estamos falando justamente sobre a questão do desvio, né, do retroceder. Retroceder do desvio da verdade, do desvio da fé. Então, o autor preocupou-se de forma insistente para orientar os novos irmãos a não retrocederem na fé e não depor da convicção que estava abrigando o coração daqueles novos irmãos, né? Por isso que eu digo que esse texto ele é extremamente especial, porque entendo ele ser atual por demais, né? Pois o que vemos nesse contexto de pandemia é que uma espécie de massiva quantidade de pessoas que estavam extremamente cheios de fé e cheios de envolvimento com Deus, preocupadas com toda essa demanda de situação, expressivo, né? O mesmo número extremamente cheio de pessoas, né? Maciça expressivas de pessoas, retrocedendo com a mesma intensidade na fé, no envolvimento com Deus. Aí por isso que o autor ele faz um apelo e faz um convite para que continuemos perseverantes nessa fé que nós temos no nosso Senhor Jesus Cristo. E o que é perseverança? Estava buscando aqui no dicionário, perseverança é a qualidade de alguém que não desiste com facilidade. Uma pessoa que é persistente. É uma característica ou uma particularidade de quem persevera, que insiste, não desiste de alguma coisa específica. Ele está sempre constante. Por exemplo, existem pessoas que, pela sua persistência, pela sua perseverança, tornaram sonhos possíveis. Nós temos sonhos, e é tanto se percebemos, algumas pessoas são movidas até pelo mesmo sonho. E pelo fato de estar sendo movida por esse sonho, elas são persistentes, elas não desistam, elas não desviam, mas ela tem isso como foco, como alvo, como objetivo. Por isso que ela não importa que as circunstâncias não contribuam, ela sabe aonde ela quer chegar. Por isso que ela vai continuar sempre perseverando. Então não é um ato isolado, não é um ato para um momento, mas é um ato ou uma atitude para se ter sempre. Por isso que o autor aos Hebreus, ele de certa forma desfere essa palavra como uma flecha aguda no coração dos novos irmãos, para que eles não retrocedessem na fé. Por isso que eu disse igual, por conta disso. Muitos estavam falando até que possivelmente poderiam viver uma espécie de novo avivamento pela busca incessante, pelo fato de tantos joelhos estarem se dobrando. E hoje nós percebemos que
com a mesma intensidade que as pessoas estavam se dobrando diante de Deus, se ajoelhando, dobrando seus joelhos, da mesma forma as pessoas deixaram de agir assim. E nós não podemos, não é momento ou circunstância que faz o nosso joelho dobrar. O nosso joelho precisa estar dobrado sempre, porque a nossa confiança está naquele que pode fazer aquilo que não podemos fazer. Nós citamos aqui, o impossível, aquilo que é impossível ao homem é possível a Deus. E é justamente isso que faz os nossos joelhos estar sempre dobrados diante desse Deus. Porque temos uma relação profunda com Ele e através disso a nossa ela vai se desenvolvendo a cada dia. Eu, um tempo atrás, vi um testemunho de alguém que mostrou essa perseverança. Ele pôde partilhar com muitas pessoas um desejo que tinha que alguém da sua família ou se envolvesse com a fé cristã, aceitasse Jesus como Senhor da sua vida. E esse pastor, ele orou longos 25 anos pela vida dessa pessoa. Se não falha a memória, é o cunhado dele. E orou insistentemente, ele não deixou de orar. E quando chegou o dia do batismo, esse pastor teve o privilégio de batizar, acredito eu, seu cunhado. E naquele momento ele não conteve as lágrimas, e ele chorou copiosamente, absurdamente, por aquele ato, porque ele percebeu que o que estava acontecendo ali era cumprimento da vontade de Deus, porque ele não deixou de colocar os seus joelhos no chão e orar pelo aquele propósito. Ele colocou então aquilo como alvo, como objetivo e como foco da sua vida. E Deus estava honrando naquele momento e ninguém estava porque de soluçar tanto, de chorar tanto. E ele pôde, e a igreja pôde glorificar a Deus por sua atitude perseverante. Então, na vida cristã, meu irmão, a gente vai passar por momentos extremamente difíceis e delicados. Mas aonde está a nossa fé? Aonde está a nossa confiança? Se a nossa fé e a nossa confiança está no Senhor, como eu disse aqui no canto, a liberada do Senhor a nosso respeito, ela se cumpre, principalmente quando é vontade dEle, quando é promessa dEle. Nós citamos aqui no domingo passado que Deus não é filho do homem, homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Por isso que é necessário com que a gente desenvolva dia a dia essa fé e essa confiança no Senhor. Essa fé viva, não é uma fé morta, essa fé paralisada, mas uma fé viva é uma fé que gera frutos e dá resultado. Por isso que a nossa fé precisa estar firme, pulsante e latente nesse Senhor. Diante de situações como essa, muitas vezes nós somos tentados a desenvolver rotas, às vezes desenvolver caminhos que a parte do caminho que essa confiança e essa proximidade com o Santíssimo que é o Senhor. Porque no versículo 19 ele vai dizer aqui, parte do versículo, podemos entrar com toda a confiança no lugar santíssimo. Isso para dizer que Jesus tornou possível o nosso acesso a Deus. E nós podemos, o desejo de que nos aproximemos dele com confiança tal. Não precisamos desenvolver outro caminho, ou uma rota, ou um caminho, um atalho, que muitas vezes são caminhos e rotas sem saída. Mas o que precisamos fazer é perceber a importância desse caminho estabelecido pelo próprio Jesus, que nos faz ter acesso ao lugar, que é o lugar onde Deus habita. E o texto diz que com confiança, perseverar na caminhada cristã é se envolver com Deus com confiança. Por isso que o texto diz que nós não precisamos, em hipótese alguma, estabelecer nenhum tipo de rota. E ele diz ainda no versículo 22 que nós devemos entrar com coração sincero e com plena confiança. O coração sincero e com plena confiança. Mas eu quero fortalecer mais no seu coração o que está escrito no versículo 23, quando ele diz, apeguemo-nos firmemente diante das lutas, diante do contexto que eu não entendo, o que eu preciso fazer, o que é uma demonstração da minha perseverança, é quando eu me apego firmemente
esse Deus e as suas promessas. E é interessante quando a gente vai buscar entender a raiz dessa palavra, apegar-se ou apeguemo-nos, quer dizer não só um simpatizar ou um afeiçoar. Dá-se a ideia de colar mesmo, de grudar de forma firme. Né? Por isso que Hebreus também no capítulo 12, quando ele diz assim, livremo-nos de todo embaraço e de todo pecado que tenazmente nos rodeia. Justamente quer dizer assim, se livrem daquilo que colam em você. Em relação à questão dos embaraços e do pecado. Mas quando ele fala apeguemos-nos firmemente, que ele quer dizer grude nisso, se envolva com isso. E o texto vai dizer na NVT, sem vacilar. Ele quer dizer, não desvie, não retroceda, não estabeleça um outro caminho além daquele que já está estabelecido por Jesus, que nos faz ter acesso a esse Deus Todo-Poderoso que está conosco. Aí ele diz firmemente, sem vacilar, a essa esperança. Como é que está a esperança dentro do seu coração? Porque quando eu digo firmemente a essa esperança, é a esperança de esperançar, não a esperança de esperar, que traz um descontentamento para o nosso coração. Mas a esperança de esperançar, de poder enxergar e vislumbrar com os olhos da fé. E é essa esperança que o texto diz que nós professamos. Por isso que nós precisamos não só fazer com que essa esperança que nós professamos, ela precisa ser percebida e vista através das nossas ações. Por quê? Porque Deus, essa esperança que nós temos em Deus, nesse Deus, porque esse Deus, ele é o quê? Fiel para cumprir as suas promessas. Então, quando você ora, meu irmão, então quando você fala com Deus e você se aproxima desse Deus e você se apega firmemente, sem vacilar, a essa esperança que você professa, você pode ter certeza que Deus, que é fiel, ele tem olhado tudo isso e as promessas dirigidas a você. Por isso que o texto diz, porque Deus é fiel para cumprir toda a sua promessa. Então, fiel é Deus. Então, diante disso, o que é que precisamos fazer? Nos apegar firmemente a Ele, sem vacilar. Diante de tais situações, de tais preocupações, diante desse convite à perseverança, que nós possamos perseverar na nossa fé. Que nós precisamos confiar no Senhor. Porque o nosso nível de confiança no Senhor está justamente no tipo de comunhão que eu tenho com Ele. De fato se você tem comunhão com Deus, o seu nível de fé, o seu nível de confiança sempre vai estar firme, alicerçado. Mas se você não ter esse tipo de idade, com certeza você está fadado a ter uma fé fracassada ou uma confiança fracassada. Então, como disse, uma oportunidade na igreja, o nível de confiança que eu tenho diz muito ao respeito o nível de comunhão que eu tenho para com Deus. Já parou para pensar nisso? Que nível de confiança e fé que você tem no Senhor? Quando você tem um nível de fé e de confiança alto no Senhor, é justamente porque o teu nível de relacionamento com Ele a cada dia se torna melhor e mais prazeroso. Não dizendo com isso que Deus só há de realizar as coisas na sua vida pelo fato de você desenvolver algumas coisas para Ele. Não, nós sim carregamos infelizmente essa questão da infidelidade. Deus sim é o nosso Deus fiel, que cumpre realmente tudo aquilo que diz. Porque Deus é fiel para cumprir as suas promessas. Amém, querido? Que você guardar essa palavra no seu coração, que você possa viver dentro desse apelo sempre e que você possa trabalhar dia a dia a sua mente, o seu coração, a viver uma vida perseverante no Senhor, não desviando para a direita nem para a esquerda, né? Mas não procurando rotas alternativas, onde nós sabemos que o próprio Jesus já instituiu e estabeleceu essas rotas que nos aproximam de Deus, da qual Ele mesmo é esse caminho, como diz João. Além de ser o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Continue perseverando no Senhor, continue buscando o Senhor, continue crendo, continue confiando e continue Deus as questões que fogem do controle das suas mãos.
Existe alguma coisa que você se apresenta demasiadamente difícil para você? Coloque nas mãos daquele que pode fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera sobre nós. Amém? Que Deus te abençoe, que essa palavra possa frutificar no seu coração e que Deus te conduza e conduzindo por caminhos de paz e bênçãos. Amém? Vamos para o nosso momento de oração. Eu vou pedir aqui para a Carla os pedidos de oração, para que nós possamos orar juntos, tá bom? Vamos orar, irmãos, pela nossa irmã Maria de lá em pé de oração, pois o seu gatinho acabou mordendo o seu pé e o pé dela está muito inchado. Nós recebemos uma imagem aqui por parte da irmã Alzira no nosso grupo, né, de WhatsApp, e nós percebemos que realmente, de fato, está muito inchado. Vamos estar orando pela sua vida para que Deus restaure, né, a nossa irmã Maria Adilane. A irmã Ildete pediu por sua neta Flávia, que está também com Covid-19, mas está, graças a Deus, está tratando em casa. Tem um outro pedido aqui, mas na verdade não é um pedido, é um agradecimento. Não se recordam? Nós estávamos orando por uma jovem chamada Leandra, aqui da igreja do Jardim Romano, né, da PIB Jardim Romano. E a irmã Andréia pediu para que agradecer aos irmãos pelas orações, porque a irmã ela está bem no seu quadro e em breve ela vai ter alta, né? Eu acredito que ainda hoje ela disse que poderia ter tido alta. Nós não sabemos ainda se ela teve alta ou não, mas provavelmente tenha tido sim. Então ela pediu para que orássemos, mas orássemos agradecendo ao Senhor da Leandra, que também estava com Covid-19. Tá bom, meus irmãos? Vamos orar também pelos nossos governantes, orar também pelas pessoas que trabalham ali na linha de combate, na área da saúde, né, combatendo no enfrentamento dessa... Que o Senhor possa estar com a vida dessas pessoas, guardando, protegendo e livrando de todo mal. Vamos dobrar os nossos joelhos em relação a isso, meus irmãos. Vamos orar também pelos nossos familiares, né, que também foram alcançados por esse vírus. Orar também pelos nossos amigos, pelas pessoas que estão, de fato, precisando da nossa oração. Então, eu quero convidar você, nesse momento, a baixar sua cabeça. Vamos orar, vamos falar com Deus. Querido Senhor, no nome de Jesus, agradecer, Pai amado, por essa noite que o Senhor nos concedeu, por estarmos, ó Pai, em Tua presença. Obrigado, Deus, porque o Senhor continua conosco, cuidando de nós, ó Deus, cuidando da casa, cuidando da nossa igreja, cuidando dos nossos irmãos. Obrigado, Deus, pela forma amável que o Senhor tem cuidado de nós. Nós queremos colocar, Pai amado, em Tuas mãos a vida da nossa irmã Maria Adilane, Senhor, que está com seu pé inchado, ó Pai, e precisa das Tuas mãos. Ela já tem, ó Deus, buscou auxílio médico, Deus tem tomado seus medicamentos, mas pedimos, Pai, em nome de Jesus, porque confiamos no Senhor e no Teu poder, que a Tua mão possa alcançá-la nessa noite. A Deus, e que ela possa ter o seu pé restaurado para a glória do Teu nome. Nós queremos, ó Deus, colocar, ó Deus, a Flávia nas Tuas mãos, Pai, também que foi alcançada por esse vírus. Ó Deus, mas Te louvamos, ó Deus, porque ela está fazendo esse tratamento em casa. Mas que as Tuas mãos, ó Pai, eu te peço em nome de Jesus, ó Deus, que o Senhor possa, ó Deus, fazer com que as Suas mãos alcancem nessa noite. Que ela possa sentir paz, conforto e o cuidado do Senhor sobre a vida dela. Queremos Te agradecer também, Pai amado, em nome de Jesus, pela vida da Tua serva, irmã Leandra, Pai, que estivemos orando aqui por ela na semana passada e chegamos a ouvir por parte de algumas pessoas que o quadro dela era delicado, até por parte de sua irmã mesmo, que o quadro dela era delicado, mas Te louvamos, Deus, porque o Senhor, ó Deus,
tratou da tua filha, restaurou a tua filha, e se ela não teve, ó Deus, ainda não sabemos, falta ainda. Nós cremos, ó Deus, que amanhã ela já estará em casa para a honra, glória do teu santo e bendito nome. Obrigado, Pai, mais uma vez, no nome de Jesus, porque o Senhor tem preservado o nosso povo, ó Deus, ali em Jardim Três. Cuidado, Senhor. Nós te somos eternamente gratos, Senhor. Obrigado pela tua bondade que nos alcança sempre. Ó Deus, nós te amamos, Senhor. Somos, sim, imperfeitos, o amor é imperfeito, mas mesmo assim ousamos dizer que te amamos, porque o Senhor é o nosso Deus. Obrigado uma vez, ó Pai, nós te somos gratos por tudo que o Senhor tem feito. A nossa irmã também, ó Deus, Maria Cerqueira, tem pedido, ó Deus, oração pelo seu filho Cláudio, sua filha Cláudia, ó Deus, que a mão seja sobre ela, cuidando, zelando e guardando também, Pai. Em nome de Jesus, traga cura, Pai, se for uma necessidade de cura, ó Pai. Se for paz, que o Senhor possa derramar da tua paz, que excede todo entendimento sobre a vida dessa pessoa, Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, seja também com a nossa irmã Maria, a cada dia, colocando a tua serva de pé, ó Deus. Com ela, ó Deus, também nós te pedimos, Pai, por todos os irmãos da nossa igreja mais uma vez. Obrigado, no santo e poderoso nome de Jesus. E é nesse nome que nós oramos e agradecemos. Amém. E graças a Deus. Irmãos, Deus abençoe e fique na paz. Domingo nós voltaremos para a glória de Deus.